54. Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 54. Olá, é muito bom estar com você para estudar a palavra de Deus. Você que está nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, aqui no Zoom. Que Deus te abençoe ricamente agora por intermédio do estudo da palavra dele. Nós sabemos que a palavra de Deus é poderosa. Foi pelo poder da palavra que Deus criou todas as coisas. E é pelo poder da sua palavra que Ele está nos restaurando, que Ele está nos mantendo salvo, que Ele está implantando em nós o caráter santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Santifique-se sempre na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Amigos, falhar não significa fracassar. Não se esqueça disso. Falhar não significa fracassar. Possivelmente eu estou falando com pessoas aqui que sabem andar de bicicleta, né? Eu ver as mãos aí de quem sabe andar de bicicleta. Quem sabe andar de bicicleta aí, tem uma turma boa que sabe andar de bicicleta, né? Com você foi assim, a primeira vez que você pegou uma bicicleta para andar, você já saiu andando? Com certeza não, né? Antes de conseguir se equilibrar na bicicleta, com certeza houve algumas quedas, joelho ralado, né? Alguns casos até braço quebrado, né? Braço quebrado. E para aprender a andar de bicicleta, você precisou de ajuda. Você precisou de ajuda. Ou você precisou de ajuda daquelas rodinhas, né? Ou você precisou de ajuda do seu pai, da sua mãe, do seu tio, do seu irmão, né? Quando eu aprendi a andar de bicicleta, meu irmão segurava a bicicleta, ali segurado, né, no cilindro da bicicleta, ia correndo do meu lado ali, me acompanhando, né? Me acompanhando. Então, para até você se tornar, né, um excelente ciclista, você caiu algumas vezes. Você se feriu algumas vezes. Então, amigos, falhar não é fracassar. Esse ano é um ano, né, de Olimpíadas. Nós teremos as Olimpíadas lá no Japão. E 90% dos atletas profissionais, atletas de alta performance, apesar de treinarem, de dar o seu melhor, 90% deles não conseguirão conquistar nenhuma medalha. Nem a medalha de ouro, nem a medalha de prata e nem a medalha de bronze. O que isso significa? Isso significa que nem sempre nós conseguimos o quê? Ter resultados à altura do nosso esforço. Nem sempre temos resultados à altura do nosso esforço. Nem sempre as nossas expectativas são supridas. Quantas vezes a gente, né, fica de olho em alguma coisa para comprar e a gente fica pensando assim, olha, quando eu conseguir comprar aquele celular, ou quando eu conseguir comprar aquela TV, quando eu conseguir comprar aquele tênis, quando eu conseguir comprar aquela roupa de marca tal, eu vou ser feliz. E aí você se esforça, você consegue comprar, mas aí quando você tem aquele objeto desejado em suas mãos, você percebe que aquele objeto não consegue preencher o seu coração. E agora você já começa a projetar em outra coisa. Não, mas se eu tiver uma moto, eu vou ser feliz. Se eu tiver um carro, eu vou ser feliz. Quando eu tiver a minha casa, eu vou ser feliz. Quando eu me casar, né? Quando eu me casar, eu vou ser feliz. Quantos planos a gente faz quando a gente está namorando, né? Chega o casamento, a gente está cheio de expectativas e muitas vezes a gente pensa, não, agora realmente eu vou ser feliz. Infelizmente, algumas vezes, né? Aquele casamento que foi tão sonhado, foi tão esperado, foi tão planejado, termina se tornando uma decepção. E às vezes cada um dos cônjuges, né, precisa seguir o seu próprio caminho. Talvez o emprego que você está hoje, o esforço que você faz hoje, você não é valorizado como você deveria ser, né? Você não consegue, né? Você não ganha o salário que você merece ganhar, né? Os filhos, né? Quantas expectativas a gente tem para com os filhos? Eu me lembro quando o Caleb nasceu e que eu peguei em meus braços, aquele foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Até então eu digo que eu não sabia o que era o amor condicional. Mas quando eu o peguei nos braços naquela tarde,
dia 19 de abril de 2007, quando ele nasceu, imediatamente o meu coração foi, podemos dizer assim, inundado do amor verdadeiro, o amor incondicional. E quantas expectativas, quantas expectativas nós, como pais, temos para com os nossos filhos. E a gente até se sacrifica, a gente batalha e a gente corre atrás para que os nossos filhos tenham o melhor. Mas nem sempre bons pais têm bons filhos, Nem sempre bons pais têm bons filhos. E quantos filhos difíceis nós temos, Quantos filhos difíceis? Muitas vezes envolvidos com drogas, envolvidos com más amizades, não é? Não olham para frente, não se preparam para frente, não estudam, não têm interesse em trabalhar. E quantas preocupações trazem aos pais. Então, filhos, olhando desse ponto de vista, nós podemos dizer assim que a vida, ela parece ser muito injusta. Parece ser muito injusta. Porque você sonha, você se prepara, e nem sempre as coisas acontecem de acordo com aquilo que você planejou. Então, falhar não significa fracassar. Por quê? Porque todos nós, em algum momento da nossa vida, nós iremos o quê? Nós iremos falhar, E olha, até as nossas orações, às vezes a gente ora e parece que Deus está surdo, parece que Deus está com os ouvidos fechados, para nos ouvir. A gente ora e parece que as nossas orações não são atendidas, parece que Deus não está nem aí para a gente. Apesar da palavra de Deus dizer que os ouvidos de Deus estão abertos para nos ouvir e que as mãos de Deus estão estendidas, para nos salvar. Na Bíblia nós temos muitas histórias. História com H maiúsculo, Ou seja, fatos. E a Bíblia relata a vida dos seus personagens como ela é. A Bíblia relata a vida como ela é. E na Bíblia nós encontramos muitas histórias de pessoas que fracassaram, Ou seja, pessoas que falharam, Pessoas que falharam. Geralmente, todos nós, estudantes da palavra, nós temos um personagem bíblico que a gente aprecia, E geralmente a gente tende a olhar só para as qualidades dessas pessoas. Mas se a gente for olhar para a vida deles, com exceção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todos os personagens da Bíblia falharam, Olha Davi, quantas falhas Davi cometeu. Olha Moisés, quantas falhas Moisés cometeu. E nessa noite nós vamos estudar a respeito de um discípulo de Jesus chamado Pedro. Um discípulo de Jesus chamado Pedro, que também falhou para com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos o caso de Judas, que foi o traidor, traiu Jesus com um beijo, vendeu Jesus por 30 moedas de prata, ou seja, pelo valor de um escravo. E nós temos Pedro, vocês sabem muito bem, Pedro, uma pessoa muito impulsiva, falava sem pensar, E Jesus Cristo falou para Pedro o seguinte: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar, Você vai falhar comigo. E Pedro disse: não, Senhor, de forma nenhuma, isso jamais vai acontecer. E naquela noite de quinta-feira, Jesus estava com seus discípulos ali no Getsemane, Os soldados do Sinédrio vieram até o Getsemane, escoltados por Judas. Ali Judas beijou Jesus, o beijo da traição. Jesus foi preso e foi levado até a casa do sumo sacerdote. E os discípulos de Jesus se dispersaram, mas Pedro foi acompanhando ali no meio da multidão. E agora, você que está aí com a sua Bíblia aberta, eu quero ler com vocês, nós estamos aí com a nossa Bíblia aberta no capítulo 22 de Lucas, e nós vamos ler um pouquinho a partir do versículo 54. Diz assim: então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro, o discípulo de Jesus, seguia de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos,
Pedro tomou lugar entre eles. Então, eles fizeram ali uma fogueira para se aquecer, porque era noite, e a região ali da Palestina tem períodos do ano que é muito frio, inclusive chega até a nevar, né? E Pedro se assentou ali perto daquela fogueira. Versículo 56. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos em Pedro e disse: Este homem estava com Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: Você também é um deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou eu um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: Com certeza este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: Homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Então, por 3 vezes, mesmo tendo sido advertido, e nós também temos a palavra de Deus para nos advertir, né? Mesmo sendo advertido pelo próprio Jesus, Pedro o negou 3 vezes, né? 3 vezes. E a Bíblia fala que Pedro, ele falou espraguejando, né? Até falando um palavrão, né? E dizendo: não, eu não o conheço, eu não sei quem é, de jeito nenhum. Ele falou isso com muita veemência, com muita convicção, né? Mas aí, na 3ª vez, antes dele terminar de falar, o galo cantou. E naquele momento, Jesus Cristo olha para Pedro. Naquele momento, Jesus Cristo olha para Pedro. Será que o olhar de Jesus era de tristeza e desapontamento? Ou de compaixão e compreensão? Nós aprendemos algo muito importante aqui, amigos. O nosso chamado não é para julgar ninguém. O próprio Jesus, lá em João 3:17, diz, né, que ele não veio a esse mundo para julgar o mundo. Jesus Cristo veio a esse mundo para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Então, o nosso chamado não é para julgar as pessoas. O nosso chamado é para compreender as pessoas. Compreender as pessoas. Você prefere ser julgado ou compreendido? Com certeza você prefere ser compreendido. Não é bom ser julgado, né? Não é bom ser julgado. Com certeza você prefere ser compreendido. E Jesus olhou para Pedro com um olhar de compreensão, com um olhar de compaixão. Que tipo de olhar Jesus deu a Pedro? A Bíblia não nos diz, mas seja o que for, Pedro desmoronou depois. Ele saiu e chorou amargamente. Vocês se lembram que enquanto Jesus Cristo estava lá no Getsemane orando, e Jesus pediu para que Pedro, Tiago e João o acompanhassem em oração, mas eles não conseguiram, e eles ficaram dormindo enquanto Jesus estava passando por aquele momento de angústia, sentindo sobre os seus ombros o pecado do mundo inteiro. Mas agora, Pedro volta lá para o Getsemane, e lá no Getsemane ele derrama o seu coração a Deus, e ele pede perdão, né, pelos seus pecados, por sua falha. Sabe, meus irmãos e meus amigos, vai estar no céu não quem pecou menos, vai estar no céu quem se arrependeu de todos os seus pecados. Vai estar no céu quem se arrependeu de todos os seus pecados. Qual é o pecado que Deus não perdoa? É o pecado que não é reconhecido. E, consequentemente, não é o quê? Como não é reconhecido, não é confessado, e, consequentemente, não há arrependimento. Porque, como vocês bem sabem, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, Pedro volta para o Getsemane e ali ele chora amargamente.
E no livro Desejado de Todas as Nações, na página 501, está escrito o seguinte: Desejado de Todas as Nações, página 501, diz assim: naquele suave semblante, leu ele profunda piedade e tristeza. Nenhuma irritação, porém, se viu ali. À vista daquele rosto pálido e sofredor, daqueles trêmulos lábios, daquele olhar compassivo e cheio de perdão, penetrou-lhe a alma como uma seta. Despertou-se a consciência, ativou-se a memória, Pedro se lembrou da advertência. Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Né? Isso está escrito lá em Lucas 23, versículos 31 e 32. Antes, ou seja, Jesus tinha orado por Pedro. Irmãos, vocês sabem, a Bíblia fala que o diabo ele está como um leão feroz em volta de todo ser humano, procurando uma oportunidade para o tragar. Vocês bem sabem que a especialidade do diabo é matar, roubar e destruir. E quando ele acha essa oportunidade, e infelizmente quem dá essa oportunidade é a gente, ele vai procurar nos destruir. Por isso que o conselho de Deus é o quê? Para a gente se achegar a Deus e o diabo vai fugir de nós. Qual é o jeito de manter o diabo bem longe da gente? Estando o quê? Perto de Deus, estando junto de Deus. Esse é o jeito de manter o inimigo bem longe da gente. Se achegai a Deus e o diabo fugirá de vós. Queridos irmãos, Jesus orou por Pedro. Jesus também orou por você. Você sabia disso? Jesus também orou por você. Lá em João 17, nos versículos 15 e 20, lá deixa bem claro que Jesus orou por você. Lá nós encontramos o que? A oração sacerdotal, a oração de Jesus. E lá Jesus orou por todos aqueles que viriam a crer no Senhor Jesus Cristo. E ele orou: Pai, não os tire do mundo, mas os livre do mal. Né? Deus orou por você. Jesus Cristo orou por você. Né? Lá em Tiago 5,16 fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ou seja, a sua oração tem muito poder. A sua oração pode muito. Então, quando você ora por um filho, quando você ora por seu marido, quando você ora por sua esposa, quando você ora por seus amigos, quando você ora por seus irmãos na fé, saiba que essa oração sua é poderosa, porque a palavra de Deus diz, porque você é um justo. Você é um justo. Por que você é um justo? Porque Deus te justificou. Deus te justificou. Ou seja, quando você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, você foi justificado. O que significa isso? Você foi salvo da culpa do pecado. Por isso que já não existe mais nenhuma condenação para você, porque você está em Cristo Jesus. Você já foi salvo da culpa do pecado. E lá em Zacarias, no capítulo 3, do versículo 1 ao 5, lá nós encontramos o sumo sacerdote Josué, e o sumo sacerdote Josué está com suas vestes sujas, e o diabo está acusando o sumo sacerdote Josué. E Jesus Cristo fala para o diabo, né? O Senhor te repreenda, né? E Jesus Cristo fala para o anjo trazer o quê? Vestes limpas para o sacerdote, para o sumo sacerdote Josué. É a mesma coisa que Deus faz com você e comigo. O diabo nos acusa o tempo todo, porque o trabalho dele é acusar. Ele é um mentiroso, ele é falso. Ele vive inventando falsidades e mentiras. E muitas vezes ele usa pessoas próximas da gente como instrumentos dele para poder acusar a gente. E para dizer, olha, você é um fracassado, não tem mais jeito para você. Olha só o que você fez. Não está vendo? Você caiu, né? Você não conseguiu cumprir a sua promessa. Você disse que não ia mais falhar nisso aqui. E olha só você aí no chão. Sabe, irmãos? Lá em Provérbios 24, versículo 16, lá está escrito o seguinte: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará.
Amém. Irmãos, o justo cai? Sim. Cai, irmãos. O justo cai. O texto de Provérbios está dizendo 7 vezes cairá o justo e se levantará. Ou seja, vai estar no céu não é quem nunca caiu, porque o único que nunca caiu é Deus, é Jesus. Vai estar no céu aquele que, ao cair, estendeu a mão para que Deus pudesse o levantar, o socorrer. Por isso que está escrito, né? Aquele que acha que está em pé, cuide para que não caia. Aquele que acha que está em pé, cuide para que não caia. Mas se cair, nós temos lá no céu um intercessor. Nós temos lá no céu um advogado. Jesus Cristo, o justo. E todas as vezes que a gente cair e que a gente estender a mão para ele, ele vai nos levantar. E sabe de uma coisa, amigo, irmão? A melhor coisa que pode acontecer com alguém que está em pecado, a melhor coisa que pode acontecer com alguém que está em erro, está gostando do erro, é ser descoberto. A melhor coisa que pode acontecer com alguém que está em erro é ser descoberto. Porque quando a gente é descoberto, a gente só tem 2 opções. Ou se arrepender e permitir que Deus nos corrija, ou se rebelar de vez e assumir, né? E assumir a vida de erro. Então, a melhor coisa que pode acontecer com um pecador é ser descoberto. É ser descoberto. Se você estiver em pecado, pecados acariciados, escondidos, eu oro no nome de Jesus para que você seja descoberto, para que você seja libertado, né, dessa escravidão do pecado. Porque o pecado só leva a um lugar, queridos irmãos. O pecado só leva à morte. E se o Filho nos libertar, que é Jesus Cristo, verdadeiramente nós seremos livres. Verdadeiramente nós seremos livres. Então, o fracasso não é fatal se aprendermos e crescermos com nossos fracassos. É possível aprender com os fracassos? É. É possível tornar um fracasso, na verdade, uma vitória? Sim. É possível. Você não precisa viver no fracasso, não é? Você pode o quê? Você pode dar a volta, né? Os 180 graus. Pode ter certeza disso. Então, o fracasso não é fatal. Ou seja, não é porque você já fracassou que não há mais esperança para você. E o versículo 30, o versículo 62 de Pedro, né? Nós lemos aí, de Marcos 22, 62, deixa isso bem claro. O fracasso não é fatal se deixarmos nossas falhas para trás. E agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. E nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 15. Então, naquela noite, Jesus Cristo foi julgado, um julgamento forjado. E na sexta-feira, Jesus Cristo foi crucificado. Pedro não teve mais nenhuma oportunidade de conversar com Jesus até então. E agora Jesus Cristo morreu na sexta, passou o sábado descansando, conforme o mandamento. No domingo ele ressuscitou, né? E louvado seja Deus por isso, porque se Jesus não estivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé, né? Vã seria a nossa fé. E agora aqui, em João 21, a partir do versículo 15, relata, né, o encontro de Jesus com Pedro, após Pedro fracassar, né, negando-o 3 vezes. Versículo 15 diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus disse a Pedro: apacenta os meus cordeirinhos. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Versículo 17. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou:
Simão, filho de João, você me ama? A Bíblia fala que Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, apacente as minhas ovelhas. Versículo 18, em verdade lhe digo que quando eras mais moço, você se vestia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o vestirá e o levará para onde você não quer ir. Né? E o levará para onde você não quer ir. Então, filhos, o chamado de Deus para todos nós é para sermos fiéis ao Senhor. E o chamado de Deus para todos nós é que essa fidelidade tem que ser uma consequência do amor. Olha o que Jesus perguntou para Pedro, tu me amas? E quando ele respondeu, e Deus conhece o coração, o que Jesus Cristo diz? Então me sirva, né? Me sirva como? Apacentando as minhas ovelhas. Apacentando as minhas ovelhas, né? E nós sabemos muito bem que aqui Jesus estava se referindo ao quê? As pessoas que são ganhas, né, pelo Evangelho, elas são chamadas de ovelhas. Sabe, amigos, irmãos, cada um de nós falhará uma vez ou outra. Às vezes até falharemos com o Senhor, como foi o caso de Pedro. E quando o fizermos, Satanás nos dirá que não existe solução e que nosso futuro está destruído. Mas essa não é a mensagem de Deus para nós. Essa não é a mensagem de Deus para nós. Nunca devemos usar o fracasso como desculpa para não tentar novamente, né? Para não tentar novamente. Tem um ditado popular que diz assim, né? E é uma verdade. Enquanto há vida, há esperança. Nós poderíamos, né, frasear dizendo assim, enquanto há vida, há salvação. Enquanto há vida, há salvação. Não importa quantas vezes você caiu, não importa quantas vezes você fracassou, não importa. Vai estar no céu não é quem pecou menos, vai estar no céu quem se arrependeu mais. Lembremos que a falha não é fatal se reconhecermos que todos falham. Eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu. Todos nós falhamos, todos nós pecamos e todos nós estamos o quê? Destituídos da graça de Deus, todos nós. Não há ninguém melhor do que ninguém. Não há ninguém que mereça salvação mais do que outro. Não há. Todos nós somos pecadores. Não existe um justo sequer. A diferença é o seguinte: na cruz do Calvário, Cristo adquiriu o direito legal de salvar a todos, mas ele não adquiriu o direito moral de salvar a todos. Ou seja, Jesus Cristo só pode salvar aqueles que quiserem. Em outras palavras, a graça é para aqueles que aceitam a Jesus Cristo como seu Salvador. Não existe essa conversa, Deus vai salvar a todos. Não. Deus vai salvar aqueles que quiserem. Deus vai salvar aqueles que quiserem. O amor e o perdão de Deus não depende do nosso sucesso. Já pensou se a gente tivesse que fazer alguma coisa para merecer o perdão de Deus e o amor de Deus? Já pensou nisso? Se a nossa justiça, ou seja, as nossas melhores obras são como trapos de imundície. Então não haveria esperança para nenhum de nós se dependesse dos nossos méritos para sermos salvos. O amor e o perdão de Deus não depende de nosso sucesso. Não depende de nosso sucesso. Devemos aprender e crescer com nossos fracassos. Devemos aprender e crescer com os nossos fracassos. Devemos colocar nossas falhas para trás e seguir em frente. E seguir em frente. Não é? Tem um hino até católico que diz, né? Segura na mão de Deus e
e vai, né? Não tema, segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. Sabe, filhos, seguros na mão de Deus, não existe nenhuma possibilidade de fracassarmos. Nesse momento, nós iremos ouvir uma oração cantada, um louvor ao nosso Deus. O Gleison Souza, né, Ferreira, obrigado, Gleison, por estar conosco. Ele vai cantar agora um hino de louvor a Deus. Vamos ouvir essa oração e vamos pensar nessas coisas que nós estudamos agora na palavra de Deus. E não se esqueça, falhar não significa fracassar. Falhar não significa fracassar. Vamos ouvir essa oração cantada. Boa noite a todos. Eu me chamo Gleison. É um prazer ter participado desse culto maravilhoso com vocês. Eu sou aqui do Tocantins e hoje fui convidado pela minha prima Lígia para estar participando com vocês. E eu estou muito feliz por poder contribuir no término desse culto com uma mensagem cantada. Eu vou louvar o nome de Deus agora. Eu gostaria que vocês prestassem atenção na letra dessa música, que é muito linda e fala muito comigo. Certamente falará ao coração de vocês também. Amém. Sentado na areia, bem ao raiar do dia, olhando o céu aparecer. Ao lado do meu Cristo, agora ressurgido, ouvindo apenas som do mar. E ele olhou para mim e me perguntou: tu me amas? Ele olhou para mim e me perguntou: tu me amas? Tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Sabes que eu te amo. Sabes que eu te amo. Depois de negar a Cristo 3 vezes, Pedro disse: Senhor, tu sabe, ele se arrepende, diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E a partir de hoje, no coração de Pedro, ele sentiu o desejo de agora viver ao lado de Cristo de uma forma diferente. Tu sabes que eu te amo, sabes que eu te amo, sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo, sabes que eu te amo, sabes que eu te amo. Sabes que te adoro, sabes que te busco, sabes que te espero, sabes que te quero, tu sabes que eu te amo, sabes que eu te amo, sabes que eu te amo.
Senhor, tu sabes que eu te amo, sabes que eu te amo, sabes que eu te amo. Amém, Senhor. Que esse seja o desejo do nosso coração, nos arrependermos e declarar o nosso amor ao lado de Jesus dia após dia. Obrigado, Gleison. Vamos orar, amigos? Feche os seus olhos e abra o seu coração à influência do Deus Espírito Santo. Santo Deus e nosso Pai, obrigado por esses momentos que passamos aqui, te adorando, te louvando, te exaltando. E obrigado, Deus eterno, porque o justo, mesmo que caia 7 vezes, o Senhor o levantará. Amém. Muito obrigado, Santo Pai, porque as nossas falhas não significam o fracasso total. Obrigado, Deus eterno, porque o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. E eu oro nesse momento, Deus eterno, por essa pessoa que até agora estava caída, escravizada pelo pecado, quem sabe dos vícios da bebida, do cigarro, das drogas, da prostituição, da mentira, mas que agora, no nome de Jesus, Deus eterno, está sendo levantado, está sendo erguido, está sendo salvo, está sendo purificado. Que a tua graça, Deus eterno, alcance essa pessoa. Que essa pessoa seja purificada e que essa pessoa receba de ti agora as vestes da tua justiça, vestes limpas, vestes brancas, vestes puras. E o Senhor Deus dê a essa pessoa o poder, Deus eterno, de viver de agora em diante como uma pessoa perdoada, como uma pessoa salva. E que não haja mais nenhuma condenação para essa pessoa, porque ela está se entregando agora a ti, Senhor Jesus Cristo. Ela está se entregando a ti agora, Senhor Jesus Cristo. A fé nasceu no seu coração. Ela está crendo no Senhor Jesus. E logo, logo será batizada para a honra e glória do teu nome, Santo Deus. Abençoe aqueles que já são batizados, que já têm as suas vidas entregues a ti, e ajude-os, Deus eterno, para que no dia de Cristo Jesus, todos eles estejam em pé diante de ti, Santo Pai. Nós oramos e te agradecemos, confiados em Jesus.